Graça e paz, irmãs e irmãos, que bom estarmos juntos nessa sexta-feira e podemos refletir um pouco sobre o Salmo 117. Mas antes gostaria de saber se você está bem, sua família está bem, se vocês têm aproveitado esse tempo de quarentena para juntos lerem a Bíblia, orarem um pouco mais, estreitando assim as relações familiares. Mas também gostaria de saber se você tem orado, clamado pelas nações, se você tem clamado pelo Brasil, tem sido um intercessor em favor das vidas que nesse momento choram, outros já choram a dor do luto em função da pandemia que o coronavírus tem causado por aí afora. Bem, irmãos e irmãs, eu quero falar um pouquinho sobre o Salmo 117. O Salmo 117 é o salmo mais curto entre todos escritos. Ele só possui 2 versículos. E é verdade isso, você pode ir lá confirmar. Portanto, esse salmo é um salmo de profunda propriedade. Ele traz em si a exposição de características do Deus de Israel. Um Deus de misericórdia e um Deus fiel. Vamos ler o que está escrito lá. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Então nós já podemos perceber que aqui está explícito um Deus que acompanha o seu povo e que se relaciona com ele desde a escolha desse povo para ser seu. Desde o livramento desse povo de Israel na caminhada do deserto até a chegada de Canaã e por aí adiante nós vemos a manifestação da misericórdia e da fidelidade em favor desse povo. E chega um determinado momento da história que o salmista ele percebe que o seu Deus não poderia ficar limitado simplesmente aos muros de Israel, que os povos precisavam conhecê-lo, precisavam conhecer esse Deus misericordioso, esse Deus fiel, esse Deus relacional, esse Deus que dialoga, esse Deus que ouve, esse Deus que fala, esse Deus que é provedor, esse Deus que intercede em favor do seu povo. Ele pensa assim, bem, é necessário que esses povos pagãos, esses povos gentios conheçam o Deus de Israel. Então esse convite que ele faz, louvai-o ao Senhor, vós todos os gentios. Ele está dizendo, olha, é necessário que o nome do nosso Deus ultrapasse os muros de Israel. É necessário que o nome do nosso Deus adentre as cidades dos outros povos e eles possam saber que há um Deus de Israel e que o Deus de Israel é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, que Ele está sobre todos os tronos, está sobre todos os governos e esses povos precisam se render e se prostrar diante do Deus de Israel. Então nesse convite eu vejo um ato profético desse salmista, quando ele se direciona aos povos dizendo, olha, louvai-o ao Deus que também será o vosso Deus. Louvai ao Deus de misericórdia que também estenderá sobre vocês a sua misericórdia. Louvai a um Deus fiel que também estenderá e cumprirá fidelidade para com vocês. E quando o salmista fala de misericórdia para que o povo conheça, ele está falando de um Deus cuja misericórdia, ao invés de castigar, oferece amor, como está no livro de Efésios 2:4. De um Deus que, ao invés de desprezar, ao invés de rejeitar, se levanta e mostra compaixão, como está no livro de Isaías 30:18. De um Deus que é misericordioso, de um Deus que é justo e que é compassivo, como está no Salmo 116, versículo 5. De um Deus cuja misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E misericórdias essas que se renovam cada manhã, que são inesgotáveis, como está no livro de Lamentações 3, 22 e 23. Claro que esse Deus não poderia ficar limitado ao povo de Israel. E esse ato profético nesse salmo, justamente, nós vemos lá no livro de Romanos, cumprido, quando Paulo, em Romanos 15, vamos abrir rapidinho, no livro de Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 10, ele já mesmo diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Olha aí, olha só o ato do salmista se tornando um ato profético e se cumprindo em Jesus Cristo para nós gentios, para os povos pagãos. Então,
Ao ultrapassar os muros de Israel, o salmista está permitindo, através do seu convite, que o Senhor adentre as casas, aos lares de todos os povos na face da terra. Uma outra coisa que nós podemos destacar também nesse salmo é a fidelidade do Senhor. E o salmista chama a atenção. A fidelidade, ele diz, olha, eu quero que vocês conheçam que o nosso Deus é fiel e que Ele mantém aliança e bondade com o seu povo, como está em Deuteronômio 7:9. Ele quer que os povos conheçam que Deus é fiel e não comete erros, que Ele é um Deus justo, perfeito, correto, íntegro e que nele não há sombra de variações, né? E nós podemos observar detalhes no livro de Deuteronômio 32, versículo 4. Ele quer que o povo conheça, os povos pagãos conheçam que Deus é fiel e nos fortalece, nos guarda do inimigo. Ele também quer que os povos conheçam que Deus não pode negar-se a si mesmo, porque Ele é fiel e tem um compromisso consigo. E ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Que bom! Como fomos abençoados com esse ato profético desse salmista, que sem perceber que Deus o estava usando para uma profundidade, né, para uma extensão da graça de Deus para com os povos pagãos, agora se cumpre e nós podemos estar aqui, louvando e adorando ao Senhor nesses dias e nesse tempo. A graça do Senhor nos alcançou, porque os atos proféticos ultrapassaram os muros do povo judeu e alcançaram os povos gentios. Bem, irmãos e irmãs, onde eu quero chegar com tudo isso também é que o Senhor continua com o seu convite feito, disponível para nós e para todos os povos. Eu penso que é tempo das nações entenderem isso, das nações aceitarem o convite do salmista no Salmo 117 para louvar, para adorar ao Senhor, para conhecer e experimentar da sua misericórdia e da sua fidelidade. Mas só que o salmista não está mais aqui hoje. E a palavra está aqui no livro, na Bíblia. Quem é que irá propagar essa palavra? Quem é que fará com que os povos conheçam a verdade, conheçam o Deus de Israel, hoje o nosso Deus, se não houver quem pregue, se não houver quem fale, se não houver quem testemunhe? Olha para a direita, o seu vizinho. Olha para a esquerda, o seu vizinho. Talvez eles estejam agora desorientados, estejam angustiados por não saberem o que fazer, em quem confiar o seu coração, em quem lançar a sua esperança. E agora você é quem será o salmista, é você quem será a voz profética, é você quem irá propor que a bondade, que a misericórdia, que a fidelidade de Deus ultrapasse os muros, as fronteiras entre você, o seu vizinho, entre o seu amigo mais próximo. Que nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, como diz a palavra, nós somos sal da terra e luz do mundo, nós possamos ser os agentes de Deus para propagar aos povos ou às pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que no Senhor nós podemos encontrar misericórdia e fidelidade, um Deus que nos protege e que nos guarda em todo o tempo. Sejamos agentes do Senhor, que você possa ter essa palavra no seu coração como uma palavra abençoadora, tornando 2 versículos no seu coração uma espada, uma arma poderosa para militar em favor das pessoas que precisam conhecer o nosso Deus, o Deus de Israel, e que nesse tempo de crise ele possa ser conhecido como Deus socorrista, um Deus cuja misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Deus te abençoe, que essa reflexão possa ficar guardada no seu coração e você seja muito abençoado, muito abençoada. E se quiser compartilhar com alguém essa mensagem, você fica à vontade. Eu não quero os créditos para mim, porque todo crédito, toda honra, toda glória, todo louvor é para o autor e consumador da nossa fé. Fique com a paz, fique com o Senhor Jesus Cristo no seu lar e Deus te abençoe. Até a próxima.